Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula deste tópico. E agora nós vamos ver as medidas de vazão da forma indireta, né? Nós vimos já no módulo anterior como a gente determina a vazão pelos métodos diretos. Então vamos relembrar eles aqui, ó. Nós temos o método volumétrico, né? Aquele que nós coletamos um volume pelo tempo. Nós temos o método do peso, né? De pesagem, que é aquele que nós pesamos a quantidade de água, né? Nós sabemos o volume, utilizamos o peso específico da água para determinar essa vazão. E nós temos também o método do flutuador, que seria para determinar a vazão de rios e pequenos rios e córregos, né? Então, esses são os métodos diretos de determinar a vazão. Aí nós temos os métodos indiretos de determinar a vazão. E é esse que nós vamos ver agora nesta videoaula. Então, esse assunto pertence lá ao assunto de hidrometria, que é aí a quantificação, né? A determinação aí de uma quantidade de água, que pode ser por vazão, ou volume, ou velocidade, né? Então, o primeiro que nós temos aqui de indireto é o processo do orifício padrão e o processo do bocal padrão, tá? Então, nós temos aí as formas de determinar pelo método indireto, se for orifício, né, tanto o orifício livre para a atmosfera quanto o orifício forçado. Então, nós temos aqui a vazão, né, determinando aí do orifício livre para a atmosfera. Essa vazão é o coeficiente de descarga vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2GH, e sendo o H nessa carga hidráulica até o centro do orifício, né? Isso nós já vimos na primeira videoaula deste tópico. Para o forçado, nós utilizamos essa fórmula aqui que eu falei para vocês que muda, que nós temos um diâmetro menor, né, e um diâmetro maior, que é o D maiúsculo, essa carga H aqui, né, que seria a pressão, e o coeficiente de descarga daí para o orifício. E para o bocal, o processo do bocal padrão, nós utilizamos essa mesma fórmula aqui do orifício livre para a atmosfera, só que daí vai mudar o CD, né? O coeficiente de descarga para o bocal é diferente do coeficiente de descarga do orifício. Então, só mudaria isso. Então, são formas de você determinar a vazão também quando você tem um orifício, tá? Então, métodos aí indiretos de determinar vazão, tá? Aí, nós temos também o processo do medidor Venturi, tá? Então, no processo do medidor Venturi, nós utilizamos um tubo Venturi, que é constituído por 3 partes, né? Ou seja, 3 segmentos. Nós temos o primeiro segmento aqui, ó, que é um segmento convergente, né, que vai de 21 a 22 graus. Nós temos a garganta, que é onde afunila, e nós temos aqui, que é o menor diâmetro, né? E nós temos um divergente, né, que seria a saída aqui, que é o lado 3, que vai aí 7 graus, tá? Então, aqui no processo do medidor Venturi, nós conseguimos determinar aí também a vazão, que é um método indireto, tá? Então, como nós fazemos isso? Ó? A vazão ela é igual ao K, que é igual à área 1, né? Ou seja, essa área 1 aqui do Venturi, vezes a área 2, que é a área da garganta, dividido pela raiz da área 1 ao quadrado, menos a área 2 ao quadrado, né? Você tem um diâmetro maior aqui, um diâmetro menor aqui, você tem área maior aqui e área menor aqui, tá? Vezes o coeficiente de descarga para o Venturi, que é de 0,975, tá aqui, né? Vezes raiz de 2GH, tá? H é a pressão aqui, né? Seria essa pressão, essa diferença de pressão entre o A1 e o A2, né? Que seria, como você tem diâmetros diferentes, você vai ter pressões diferentes aqui também, porque depois a velocidade também vai mudar, né? E daí, você calcula dessa fórmula aqui, né? Que a vazão é igual a K, o K vale isso aqui, vezes o H, de novo, então eu uso novamente o H elevado a N, né? N é 0,5. Então essa aqui seria a fórmula para você calcular a vazão no processo do medidor Venturi, tá? Então considera o valor de K, então você calcularia o valor de K, colocaria aqui, utilizaria o H elevado a 0,5. Então multiplicando o valor de K vezes o H, você teria vazão. Esse aqui é o medidor Venturi, né? Então coloquei uma imagem aqui para vocês verem como funciona. O próximo método de medida de vazão indireta que nós temos é o processo do vertedor, no qual seria aí aberturas geométricas utilizadas para que na passagem de água
pudesse ser medido a vazão, né? Então, como funciona um vertedor, né? O vertedor ele tem sempre uma base, né? Uma largura da soleira aqui, ele tem uma carga de água, ou seja, a altura de água sobre o vertedor, né? E aí sempre essa largura ela tem que ser menor ou igual à base, né? Não tem como ela ser maior que a base, tá? Aqui visto o perfil, né, desse vertedouro, nós temos então uma régua sempre para medir essa altura H, né? E o P seria a profundidade. Essa profundidade está relacionada, ela tem que ser aí maior ou igual a 3 vezes essa altura máxima medida por essa régua da carga hidráulica, tá? Aí o vertedouro, ele tem 3 seções principais utilizadas aí para medir a vazão. Então a primeira seria o vertedor retangular, sem contração lateral, onde a base é igual à largura. Então é como se nossa largura aqui da soleira é igual à nossa base, né? Então assim nós utilizamos essa fórmula para a vazão. Então a vazão seria 1,838 vezes o L, que é a largura, vezes essa carga hidráulica aí, ou seja, essa altura de água no vertedouro, elevado a 3 meios, né? 3 dividido por 2 aí. Aqui uma imagem de um vertedor retangular aí para medir então essa vazão. Aí nós temos também o vertedor retangular com contração lateral, é quando essa base é maior que a largura. Então, para isso, muda-se um pouquinho só a nossa equação da vazão, porque daí aqui a gente tem que usar uma largura corrigida, tá? Para essa largura corrigida, nós utilizamos então que o L' é igual ao L menos 0,2 vezes a altura aí, a carga hidráulica, tá? Então, 20% da carga hidráulica, ou seja, o comprimento menos 20% da carga hidráulica, é o L' que a gente vai utilizar então na equação da vazão aqui, quando se tem contração lateral, tá? Então, aqui são formas de determinar a vazão pelo método vertedouro retangular. Aí nós temos também o vertedor triangular, tá? Aqui, ó, uma imagem, tá? E no vertedor triangular, nós temos essa equação aqui daí, ó. É 8/5 vezes o coeficiente de descarga, vezes a tangente deste ângulo aqui, dividido por 2, vezes raiz de 2g, vezes a altura, ou seja, a carga hidráulica elevado a 5 dividido por 2, tá? Então, essa seria a nossa equação para o vertedor triangular. Quando o nosso ângulo é de 90 graus, nós chamamos o vertedor tipo Thomson. Aí nós podemos substituir, né, considerando aí um CD de 0,62 e a nossa gravidade de 9,81, substituindo isso na nossa equação, nós temos aí que a vazão é 1,46 vezes o H elevado a 5 dividido por 2. Isso então quando nós temos um vertedor com 90 graus, tá, de angulação triangular com 90 graus. Aí nós podemos utilizar essa formulinha aqui, tá? E por fim, nós temos o vertedor tipo trapezoidal, que daí a gente considera aí aqui uma imagem dele também, né? Aqui quando a gente tem a régua para medir a carga de água. Nós temos o L, né, a largura, a carga, e daí nós temos o talude, né, que seria aí a relação entre essa inclinação, né, a altura pela inclinação dos lados do trapézio. Aí a vazão no trapezoidal é determinado por 1,86 vezes a largura vezes o H de 3 meios, tá? Então essa aqui é a nossa para a medida do trapezoidal. Então, para a determinação da vazão pelo método indireto do vertedor, nós temos 3 tipos, porque daí nós temos 3 formas geométricas principais, né? Retangular, triangular e trapezoidal. Então, para isso eu demonstrei as equações, as formulinhas de cada um deles. O outro método que nós temos é o processo das coordenadas de jato. Então, isso seria a gente determinar a coordenada x e a coordenada y do jato que está saindo do orifício, né? Nesse caso aqui, nós temos um jato, então nós teríamos uma coordenada x e uma coordenada y de altura. Então, nesse caso, o movimento em x seria um movimento uniforme e o movimento em y seria um movimento acelerado. Então, nesse caso, x seria a velocidade vezes o tempo e o y seria meio vezes a gravidade vezes x
que seria esse velocidade pelo tempo, dividido pela velocidade ao quadrado. Então, isolando o V e substituindo em QAV, que seria a vazão igual a área vezes a velocidade, nós temos essa formulinha da vazão aqui para a coordenada de jato, que seria vazão é igual a 2,21 vezes a área do orifício, vezes x dividido por raiz de y, onde x é vazão por tempo e y é essa representação aqui. Então, com uma coordenada de jato, nós também conseguimos determinar a vazão. Olha que interessante, né? Então, é mais um processo aí de medida indireta. E para finalizar, nós temos aqui outros processos, tá? Que seria a Calha Partial, né? Essa aqui é a chamada Calha Partial. Então, ela é usada para medir a vazão, visto que a gente tem uma escala graduada nela em metro cúbico por hora. Então, a altura aqui já é a vazão que está passando. E nós temos também o tubo de Pitot, né? Que seria essa representação aqui, onde ele é usado então para medir a velocidade de um líquido. Então, se você mede a velocidade, você sabe a área do tubo, você pode colocar QAV, né? Se vazão é a área por velocidade, você determinou a velocidade aqui no tubo de Pitot. Sabendo o diâmetro desse tubo, você calcula a área e você calcula, então, vazão, tá? Então, são outros processos aí, a calha partial e o tubo Pitot, para calcular a vazão também. Então, essas aqui, pessoal, são os tipos de medida de vazão indireta, visto que nós já tínhamos aprendido sobre os métodos diretos, que é o método volumétrico, o método da pesagem e o método do flutuador. E nós temos aqui, então, agora os métodos indiretos, né, que foram aí o método do processo do orifício, do bocal padrão, né, que funciona pela formulinha do orifício mesmo, só muda o coeficiente de descarga. Nós temos o método do vertedor, tá? O método do medidor Venturi e o método das coordenadas de jato, e esses outros aqui que são a calha partial e o tubo de Pitot, tá bem? Então, essa foi a nossa terceira videoaula, e nos vemos então na nossa próxima videoaula. Bom estudo a todos!